sira. Espera kata kimi hotu dia gde. Bahira kne foi assistir canal ne ho hau Nino Ferreira. E a video ida hoje ita se bahare hamutu konaba pronome. Pronome hanesan classe de palavra ida nebe maka iha responsável atu troca substantivo ou narang. Nia ia função atu evita ita repete filafali narang ka substantivo ne. Substantivo ou narang iha video liuba ida ne how explica ona kona ba ida ne. Se imahakar ka tu compreende kona ba substantivo ou narang ne imi bele visita video ida ne. Pronome iha tipo oi. Iha pronome pessoais, iha pronome possessivos, iha pronome demonstrativos, iha pronome interrogativos, iha pronome relativos, nomos, pronome indefinidos. Mas bem, iha video né, você explica ulu konaba pronome pessoais no pronome possessivos. Que tá lua assistir na fata em vídeo turmai, porque iha vídeo turmai você explica continua tang konaba tipo sirselu konaba pronome ninian. Como tipo de pronome ne barak tebes, então how explica uluk konaba pronome pessoais no pronome possessivos. Mas bem, assiste na fata em vídeo turmai, porque é vídeo turmai how se continua explica na fata em tipo sirselu pronome ninian. Itahahu uluk ho pronome pessoais. E a pronome pessoais ne ita faheba parte rua. Pronome pessoais caso reto ho pronome pessoais oblíqua. Iha gramática balung nebe maka faheba parte tolo. Iha mos konaba pronome de tratamento. Mas be ida pronome de tratamento ne nia la iha relação ho reto ho oblíqua, então se confunde-me. Então ita husik de pronome de tratamento ne ita video tirmai how se colher konaba ida ne, ok? Então mai ita bahare uluk konaba o pronome pessoais caso reto e oblíquo. Então antes atahu how hakara katu haturuluk baimi konaba ni diferença ne enebe. Então ia pronome pessoais caso reto ou oblíquo ne ita atu identifica ne diferença ne bele liuhusi análise sintática. E a análise sintática ne ita atu halo análise ida atu identifica konaba sujeito, predicado no complemento. Então, iha pronome pessoais caso reto ne ita atu hare konaba nia função ne hanesan sujeito. No iha oblíquo ninian ne pronome ne nia função hanesan complemento. Ok? Então, nia diferença ma ida sai hanesan sujeito, no ida seluk sai hanesan complemento. Ida sujeito nemak ita hanaran dihan pronome pessoais caso reto e ida nebe sai hanesan complemento nemaka pronome pessoais oblíquo. Pronome pessoais caso reto nemak hanesan eu, tu, ele ou ela, você, nós, vós, eles ou elas, vocês. Ita diha ona kata pronome pessoais caso reto ne ni função hanesan sujeito. Então ita mahare hamutu exemplo ira ita foti verbo amar ne ita conjuga, ok? Eu amo, tu amas, ele ou ela, você ama, nós amamos, vós amais, eles ou elas amam, ok? Então eu, tu, ele, nós, vós, eles, ne hanesan ni função ne hanesan sujeito, ok? Mas ita baharetan exemplo selo ita foti verbo comer. Eu como, tu comes, ele, ela, você come, nós comemos, vós comeis, eles ou elas comem, ok? Sirane ni função hanesan sujeito, ok? Então exemplo makne
ita bele nota katak pronome pessoais caso reto né nia função hanesan sujeito. Então ita baharetok onsa konaba pronome pessoais oblíqua. Iha pronome pessoais oblíquo né ita faheba parte rua. Iha atônico, iha tônico. Iha atônico né pronome hirak nebe maka sempre iha ligação ho verbo. Nia bela acontece antes do verbo ou belemos acontece depois do verbo. Iha tônico né pronome hirak nebe maka nia lá iha ligação ho verbo. Pronome pessoais oblíquo atônicos ne makanesan me, te, se, ou, u, ou, a, ou, lhes. Nos, vos, se, ou os, ou as, ou lhes. No pronome pessoais oblíquo tônico ne makanesan min, ti, si, ou ele, ou ela, nós, vós, si, ou eles, ou elas. Tu irmã itabahareha mutuk ni exemplo atunune itabele compreende dia clutan. Então, ia primeiro how se tau exemplo husi atônico nian, ia segundo how tau exemplo husi tônico nian. Então, mai itabahareha mutuk. Tu irmã itabahareha mutuk konaba pronome pessoais oblíquo. E pronome pessoais oblíquo né ita iha atônico iha mos tônico. Iha atônico ne makanesan me, te, se, ou u, ou a, ou lhe, nos, vos, se, ou os, ou as, ou lhes. Iha tônico ne makanesan min, ti, si, ou ele, ou ela, nós, vós, si, ou eles, ou elas. Se imi compreende ona konaba pronome hirak ne, então mai ita bahare onsa maka ita tu tau ia prática. Uluk nanai hau hakarak bolo imni atenção atu compreende buat rua iha pronome pessoais atônico ninian. Primeiro maka ita dehan pronome pessoais oblíquo atônico nene nia desempenha ne função hanesan complemento. Ok? Ita hareona iha pronome pessoais do caso reto né nia halo ne função hanesan sujeito, mas be iha oblíquo ninia né nia halo ne função hanesan complemento. Segundo atônico né ita dihan katak pronome hirak né sempre ia ligação ho verbo. Ok? Então, se imi compreende ona konaba definição rua né então mai ita ba iha prática onsama ita atu halo frase ida usa pronome hirak né. Então iha né hau prepara um exemplo ida maka eu lhe entreguei o celular significa kata hau entrega ona telefone bania. Agora nia né mak saída. Ok? Iha né mak ita dian lhe hau mosta ona iha cor nebe diferente atu nune imi fácil atu identifica hanesan pronome pessoais oblíquo atônico. Então iha né ita tu dihan katak nia iha pronome pessoais oblíquo atônico nia né ita dihan nia desempenha ne função hanesan complemento nia bele acontece antes do verbo ou belemos acontece depois do verbo. Então, iha caso ida né pronome acontece antes do verbo. Verbo é né maka ita dihan entreguei. Mas o verbo entregar. Kata entrega, for. Tambah sama ita dihan nia hanesan complemento. Iha video liubamos how explica ona konaba sujeito, predicado, complemento, complemento e complemento direto e complemento indireto. E video rua quedas mas how explica filha konaba análise sintática, né? Iamos objeto direto ou objeto indireto, né? Mas explica quando a função complemento ninyan. Tamane bahirak nebe maka
se dá compreende dia com ele, né? Bele assiste fila fale aula anterior, bele compreende dia com a função complemento nian. Mas bem hawa cara que tu explica fila fale tang, atu né e me bele acompanha na fatin iha exemplo ida né? Katak função né? Nia função ida com a complemento né? Atu completa sentido frase nian. Se nia la iha, então sentido frase né? Se dá completo. Da maneira nia mai nessa complemento atu completa sentido frase nian. Por exemplo, ita hareba exemplo ida né? Eu lhe entreguei o celular. Significa katak how entrega ona telefone bania. Nia. Se ita dihandet, eu entreguei o celular. How entrega ona telefone. Entrega base. Então, verbo nerasi nia sida o que é sentido completo. Afeta tua frase ne toma, nia lá é sentido, sida o completo. Se ita dihandet, how entrega ona telefone. Entrega base. Né? Sem dúvidas, né? Se a questão se moço. Ok? Então, ita dihan entrega bania. Ok? E é ele. Caso ida é ele. Também é pronome pessoais oblíquo atônico. Então, ele né? Ita muda balhe. Ok? Nema ele sai. Eu lhe entreguei o celular. Então, how entrega ona telefone bania. Sentido completo na lógica lá. Tamanema kita dihan nia né desempenha ne função hanesan complemento. Atu complementa sentido frase ninian. Ok? Tu irmã itabahare hamutu konaba tônico ninian. Tônico niamos nia desempenha ne função hanesan complemento. Então ni diferença né be tônico ho atônico. Ni diferença né mak iha atônico ninian. Pronome hirakne iha ligação ho verbo. Belemos acontece primeiro, belemos acontece depois do verbo. Iha tônico ninian, nia la iha ligação ho verbo. Pronome hirakne sempre faz ho preposição. Espera kata que vídeo li vamos a explicar na quando a preposição ne maksaira. Li foi hirakne be preposição makida nebe. Espera kata que ne la fomba imi. Então, a tudian kata preposição né hanesan com, para, de, se né hanesan preposição. A tu compreende dia que luida né em belba visita fale vídeo hirak nebe maka a liona né. Então, iha né exemplo itahare kata eu falei com ele. Ok? Então, ele ida né mak hanesan pronome pessoais oblíquo tônico. Então, be iha be Hoje itahare primeiro mos ihabe pronome pessoais do caso reto né? Iamos eu, tu, ele ou ela. Ele naba. Será que ida né niane la os pronome pessoais caso reto? Atu dihan kata ia pronome pessoais do caso reto né? Ao explica ona kata nian desempenha ne função hanesan sujeito. Então iha né ele ida né nia la os hanesan sujeito, nia hanesan complemento, então nia laos pronome pessoais do caso reto. Nia bauna pronome pessoais oblíquo tônico. Tama nia né função hanesan complemento. Loscala. Então, tama sama tônico. Tama nia né la iha ligação ho verbo. Ia né separa ona ho preposição nebe iha com ele. Verbo maka falei né ou falar. Colia. Então eu falei com ele. Significa kata how colher honia. Se ita sai tia ele né. Então ita dihandet eu falei com quem? Você. Ok? Ni sentido frase né lá ia. Então ele ida né mai atu complementa sentido frase né. Tamane mak how dihantan dalira kata ni função hanesan complemento. Então atu dihan fila falitan kata ele ida né la osona pronome pessoais do caso reto. Se nia função hanesan sujeito, então itadia nia pronome pessoais do caso reto. Mas se nia hanesan complemento, então nia laosona pronome pessoais caso reto, mas nia ihaona pronome pessoais oblíquo tônico. Ok? Então se ita tal ele né ba eu falei com ele, então se sentido frase né foi incompleto. Significa kata how
kolia ona honia. Se ita latau ele, então sentido frase né lá ia. Ita dihandet eu falei com. Hau kolia José, ok? Então ele total tan ele né ba sentido frase né completo né. Tamane maka nia desempenha ni função hanesan complemento. Nia tu completa sentido frase ninian, ok? Turma itu baharetan exemplo ida. So atu haturu ni diferença balu det baimi. Ia exemplo né ita dihan permitiram-me a falar no público. Katak sira permite ka husikau kolia público. Ka ia mabarak ni oin. Ita dia nona kata pronome pessoais oblíquo atônico né ni função né hanesan complemento loskala nebe haula repete fila fale tama sama complemento mas wahira quando ita harei né ita dihan sira permite hau atu kolia público ou sira permite hau kolia público se ita sai temeira né então nia sai det fale sira permite kolia público se é questão loscala permite se então né mene mai atu complementa sentido permite how atu dihan tamba imi kata nia né diferença ituang wanhira ita dihan atônico né ita hanoin fila fali ya início kolia kata nia desempenha função hanesan complemento nia bela acontece nia ligação ao verbo nia bela acontece antes do verbo, mas exemplo hoje em primeiro itahareona, caso irane nia acontece depois do verbo, ok? Se nia acontece depois do verbo, então ita tem que usar ifen na ba. Tamanema que bel hare na ba, cormos ao muda selo conato e mi bele fácil a tu identificar nia hanesam pronome pessoais oblíquo atônico, ok? Ne fácil los calai. Turma ita haretan exemplo ida ia pronome pessoais tônico ninian. Dihan kata, elas precisaram de mim. Sira precisa how. Então, nia desempenha ni função hanesamos complemento e exemplo primeiro né ita explica claro né e a diferença lá ia. So ia atônico né mas tu fone diferença wahira ni acontece depois do verbo, então ita tem que usar traço caifen. Mas bem, ia né, exemplo, hanesamos, ia primeiro na beita halona. Então, ita dihan, elas precisaram de mim, significa kata, sira precisa how, ok? Então, se ita hasai te mim, né? Então, nia sentido frase, né, lá completo, ita dihan det, elas precisaram de. Kata sira precisa ser. Então, precisa, né, caso ira, né, dihan precisa how. Então, nia mai atu complementa sentido frase ninian. Tamanema kita dihan nia pronome pessoais oblíquo tônico. Tu irmã ita bahare hamutu konaba pronome possessivos. Iha pronome possessivos né ita usa atu hori identifica substantivo né pertence los base. Pronome possessivos né makhanesang rea tabela né ia masculino faheba singular no plural, ia feminino mos faheba singular no plural. Turmai ta foti pronome ida karua ehne, hodi halo frase ida, atu saya nessa exemplo atu não nem bele compreende. Por exemplo, ita foti meu, nekari ita dihan, o João é o meu pai. Significa kata João ne hau ne apa. Então nia ansa pertence mai hau. No exemplo seluk tang ita bela dihan Joana é a minha mãe. Joana ne hau ne ama. Então Joana ne pertence mai hau. Exemplo ida tan no ikus liu makne ita bela usa nosso. Ok? Então o Antônio é o nosso amigo. Significa que Antônio né e tem colega, tem amigo, ok? Então Antônio né pertence a Ita, ok? Então né espera que até quem bel compreende. A vídeo da hoje ita toa né det, tamba pronome né nia complicado teves nia ia tipo oi,
Também how simplifica ulu para pronomes pessoais no pronomes possessivos, atu não imbel compreende la lais. E vídeo tu irmãe que tá lua assiste na fatin, também how se explica tan tipo sircelo quando ba pronome ninian. Então vídeo to genere, te espera que tá com vídeo né, bela ajuda imi bela compreende oituan quando ba pronomes pessoais no pronomes possessivos. Bahirak nebe maka sidok subscribe, bela subscribe agora. Ou bahirak nebe maka cara que tu for apoio bahau lius canal ne karik, bela subscribe det. Faz tu tamos vídeo né ba colega sircelo. Awano in to genere e ita se asor malu fila fali e vídeo tu irmãe. Tchau, tchau.